Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta nossa reunião ordinária do dia 25 de janeiro de 2023 e começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer pronunciar. Não? Então ponho a votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Pedido antes da ordem do dia, queria saber quem se quer inscrever. A senhora vereadora, a senhora vereadora Anabela Cardoso, o senhor vereador Henrique, o senhor vereador Paulo Portela e o senhor vice-presidente. Portanto, vamos ver se eu me lembro da ordem, mas então, em primeiro lugar, a senhora vereadora, faz favor. Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Iniciava referindo-me à inauguração da Biblioteca Municipal, portanto, mais um equipamento cujo investimento público foi muito significativo e deve ser rentabilizado e dinamizado. A exemplo de outros equipamentos que temos no Conselho e cuja dinamização, por vezes, não será expectável. A quando da inauguração, portanto, muito recentemente, e até à data, não nos foi dado a perceber o plano de atividades para o local. Daí a nossa preocupação. Estamos e estaremos disponíveis com as nossas sugestões, se assim o entenderem, para contribuir, caso seja necessário. E ainda relacionado com equipamentos novos ou requalificados, deixamos aqui um desafio. A quando da visita da senhora Ministra da Justiça ao nosso Conselho, fez saber que era de sua vontade a construção ou a implementação do Centro de Estudos Judiciários no Norte. Às vezes, tendencialmente, o Norte, nomeadamente quando são equipamentos de alguma dimensão, o Norte, por vezes, são as grandes cidades, Porto, Braga, enfim, as grandes cidades. Deixamos aqui um desafio, por que não, trazer o equipamento aqui para Baião. E no encontro do nosso programa eleitoral, propomos a criação, em que, já na altura, e constava desse programa, a criação de um observatório jovem, cujo principal objetivo seria favorecer e manter contacto com os jovens do nosso Conselho, nomeadamente aqueles que, terminando o secundário, percurso académico ou formação profissional, possam, de forma consentida, voluntária, dar conta das suas vontades, preocupações, inquietações relativamente ao seu futuro ou atual percurso profissional, bem como estratégias de carreira profissional. Pode ainda servir, portanto, este observatório para monitorizar a empregabilidade dos jovens e melhor compreender a sua inserção no mercado de trabalho. Esta iniciativa pode ainda permitir que os jovens percebam a visão e as necessidades das empresas do nosso Conselho, além de possibilitar oportunidades de estágio e de emprego, por conseguinte, conseguirem fixar-se no nosso território. Temos aqui algumas ofertas a considerar, como, por exemplo, pesquisa ativa de emprego, apoio na elaboração de currículos ou cartas de motivação, preparação e apoio para entrevistas de emprego, a realização de uma feira de emprego, divulgação de ofertas de emprego ou até fazer networking com possíveis empregadores. Portanto, na nossa visão, os jovens não nos devemos ficar só pelos festivais, um ou outro encontro casual ou pontual. Portanto, os jovens merecem ser acompanhados de uma forma mais contínua. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Senhora Vereadora Anabela Cardoso, por favor. Muito boa tarde a todos. Portanto, eu queria também aqui, à semelhança do que fez a senhora vereadora, deixar o registro para a inauguração da Biblioteca Municipal António Mota, que contou com a presença do senhor Ministro da Cultura, que vamos dinamizar com várias atividades para vários públicos e que está a ter uma afluência interessante para a primeira semana de funcionamento. Depois de dizer que no dia 27 de janeiro vamos retomar a cerimónia de entrega de prémios de mérito escolar, com a presença do Sr. Secretário de Estado da Educação, Dr. António Leite, e iremos entregar prémios de 3 anos letivos, uma vez que durante a pandemia esta cerimónia não se realizou. Depois deixar aqui um convite para o Encontro Concelhio de Cantadores de Janeiras, que decorrerá no dia 28 de janeiro, sábado, às 21h30, no Mosteiro Santo André de Ancede, mais uma iniciativa que puxa pelas nossas tradições.
No dia 2 de fevereiro, na Biblioteca Municipal António Mota, vamos acolher o seminário Património Natural da Serra da Aboboreira, às 14 horas, promovido pela Associação de Municípios de Douro e Tâmega. Portanto, fica aqui o convite também, estão abertas as inscrições, já foi divulgado nas nossas redes, para quem se quiser inscrever, um seminário que irá abordar as questões da paisagem protegida da Serra da Aboboreira. Por último, no dia 3 de fevereiro, vamos ter a retoma dos ensaios do grupo Vai ao Teatro, às 21 horas, no Auditório Municipal. Fica aqui o convite para todos aqueles que gostam de teatro e que se queiram associar para aparecer e participar também nesta iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Sr. Vereador Henrique, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, os colaboradores da autarquia, o público aqui presente e o público que nos acompanha ou nos irá acompanhar nos próximos dias lá em casa. A minha inscrição é só para dar conta de que amanhã se comemora o Dia da Educação Ambiental. E, nessa medida, a Câmara vai levar a efeito uma ação de sensibilização junto das escolas, dos 3 agrupamentos, com a distribuição de ecobags, para exatamente sensibilizar os mais pequenos, os mais novos, de que é muito importante reciclar tudo e em todo lado. E, como sabemos, no âmbito do processo de Baião como destino turístico sustentável, um dos indicadores mais baixos é exatamente a separação do lixo ou a separação dos resíduos. E temos que trabalhar e lutar para que cada vez se aumente mais esta separação. E nessa medida achamos que esta ação será muito importante de sensibilização, porque é desde pequenos que se deve educar para que comecem desde cedo a separar os lixos. Muito obrigado, espero que isto vá dando frutos cada vez mais para que realmente abaixamos este indicador e cada vez haja mais reciclagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, os colaboradores da autarquia, o público que está aqui na sala e aqueles que nos vão ver lá em casa. Na última reunião de Câmara fiz um período antes da ordem do dia, fiz uma intervenção no período antes da ordem do dia, uma intervenção que demorou 6 minutos e 8 segundos. Isto é, mais 1 minuto e 8 segundos do que os 5 minutos que regimentalmente dispunham. Já o Sr. Presidente, que usou a palavra a seguir, dedicou 26 minutos e 29 segundos a responder-me, ou melhor, a fazer comentários às minhas intervenções. Repito, 26 minutos e 29 segundos que preencheu com um conjunto de ataques a raiar o pessoal e a arrogar-se no direito de selecionar temas que o PSD escolhe a trazer às reuniões de Câmara, de definir termos em que tratamos os temas que trazemos às reuniões de Câmara, de determinar o que devemos gerir as nossas redes sociais e até lições de definições de conceitos de acordo com a sua vontade e necessidade. O que, no mínimo, é hilariante na atividade política. Isto é, afasta as pessoas de seguirem com atenção a vida política do nosso Conselho. Já agora, deixe-me dar-lhe o meu conceito de ética republicana. Um governo de ética republicana devia ser um governo transparente, honesto e rejeitar uma cultura de favores e de preferências. Pois bem, Sr. Presidente, quero dizer-lhe de forma bem clara, olhos nos olhos, que quanto aos ataques pessoais, deixo-os ficar consigo, que os proferiu, porque encaixam bem na sua forma de estar e na política, quando se sente ameaçado com temas inconvenientes. Não recebo lições de ninguém, muito menos do Sr. Presidente, no respeito à seriedade e honestidade intelectual, ou não. Fique, no entanto, o Sr. Presidente certo que das suas formas de fazer política é cada vez mais evidente o lobo que se tenta esconder atrás de uma pele de cordeiro. E sobre a falta de respeito da sua, ou melhor, das suas intervenções, estamos conversados. Quanto à arrogância que marcou a sua intervenção, fique o Sr. Presidente bem ciente do seguinte: não é o Sr. Presidente quem nos diz os temas que devemos ou não tratar nas reuniões de Câmara, não é o Sr. Presidente quem define os termos em que devemos desenvolver a nossa ação política, não é o Sr. Presidente quem vai determinar as formas, os meios ou os conteúdos que comunicamos com os baionenses. E quando afirma que com as minhas intervenções estou a afastar as pessoas e a desinformar, quero dizer-lhe, Sr. Presidente,
se a classe política está como está, em Portugal, não é de certeza absoluta, com a minha participação de 1 ano e poucos meses, que tem contribuído por isso. É sim, com as atitudes que os que estão na política há muitos anos, onde o Sr. Presidente se inclui, têm tomado e fazem da vida política uma profissão, estando sempre na mesma organização e tendo sempre manter a qualquer custo o poder para ter uma vida profissional ativa. Na sua intervenção, na última reunião, há, contudo, uma parte importante que quero realçar pela sua importância. Infelizmente, pela importância negativa. Refiro-me à ameaça que o Sr. Presidente fez de acabar com as transmissões online das reuniões de Câmara. Porque foi, na realidade, uma ameaça que o senhor fez, dizendo que, no fundo, que ou mudamos de temas e escolhemos outro tipo de intervenções, as que mais deseja, de elogio ao trabalho do Executivo Socialista, de apresentação das nossas propostas, que os fazemos quando muito bem entendemos, ou o senhor acaba com as transmissões. Acho mal. Discordo em absoluto e frontalmente da ideia de acabar com as transmissões, porque ao fazê-lo está a diminuir a transparência na ação camarária, a impedir os bainenses de fazerem pelas suas próprias cabeças juízo de valor sobre a ação dos políticos que elegem para representar. Da minha parte, não temos nada a esconder, nem qualquer tipo de medo ou escrutínio do povo. Mas se o fizer, se acabar com as transmissões online das reuniões de Câmara, fica bem claro que o faz porque quer que o povo o povo não saiba o que se passa aqui dentro destas 4 paredes. A decisão será sua, tal como a responsabilidade também será sua e da sua equipa, que de certeza fará, como sempre, o que o senhor manda. O Sr. Presidente é um político profissional, sabe, e muito bem, que informação é poder. E é só a vontade que os bainenses não tenham menos poder e a poder reduzir a informação aos nossos concidadãos. Enquanto cidadão, empresário e político no ativo, não estarei nunca de acordo com a sua ameaça de limitar a informação aos bainenses. Pelo contrário, quero cada vez mais que os cidadãos deste Conselho saibam que cada um de nós faz e diz na representação, mas também nisso somos diferentes. Fique esta Câmara e os bainenses sabendo que é mais fácil eu abandonar a vida política ativa do meu Conselho do que deixar de denunciar, perguntar, afirmar, o que para mim não é correto e transparente na gestão deste Executivo Socialista, que lidera a autarquia e que nos leva pelo caminho que todos os mais atentos e livres percebem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado por me conceder a palavra. Cumprimentar os colegas vereadores, o excelentíssimo público, quem nos ouve lá em casa, os serviços da autarquia. Sr. Presidente, a minha intervenção é só mesmo para dar nota daquilo que é já uma atividade que será promovida na nova Biblioteca Municipal, um edifício que, na realidade, demonstra bem aquilo que tem sido a postura do anterior Executivo e do atual Executivo, que é na requalificação daquele espaço e daquilo que será realmente uma mais-valia para as nossas populações. No dia da manhã teremos uma atividade a desenvolver-se na Biblioteca Municipal que se prende com que está direcionada para a nossa comunidade que frequenta os centros de coleção comunitária da freguesia de Loibos da Ribeira e Tesouras e da freguesia de Viariz. É uma atividade que é promovida de acordo com a parceria existente também entre o município e a Fundação Essa de Queiroz, nomeadamente naquilo que tem a ver com a residência literária e o facto de estar neste momento um escritor instalado na Fundação e ao mesmo tempo vai promover uma atividade direcionada ao nosso público, a qual irá desenrolar-se na Biblioteca Municipal e deixar nota dessa envolvência com a nossa comunidade mais sénior e que frequenta os nossos centros de relação comunitária. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Portanto, aqui algumas interpelações, nomeadamente dos senhores vereadores do PSD. Portanto, a senhora vereadora refere à biblioteca, fazem um conjunto de considerações que são suas, concordo com algumas, outras não. Vou ter a oportunidade de lhe dizer onde não concordo. Gostei muito de a ver na inauguração. O Sr. vereador Paulo Portela foi consentâneo, não sei se pelas razões que não esteve, mas certamente foi consentâneo
Pronto, está-me a dizer que então não estava cá. Muito bem. Muito bem, Sr. Vereador, não se esqueça, quando quiser intervir, isso que eu dou-lhe a palavra para dizer... Escrevi no e-mail para o protocolo, Sr. Presidente, que não estava cá, Okay. porque a minha equipa tinha dado indicações que os vereadores do PSD deviam estar presentes. Muito E, portanto, bem, eu iria muito estar bem. se estivesse cá. Muito bem, e fico satisfeito com essa evolução. E começar até por aqui, em relação à senhora vereadora, de estar disponível para dar sugestões relativamente ao funcionamento da biblioteca, porque partindo do princípio que também aquilo que diz um vereador dessa bancada corresponde ao sentimento da bancada no conjunto, vejo essa evolução positiva que tem a ver com o facto de hoje já se importarem com que a biblioteca dê uma boa resposta, porque o PSD, nomeadamente através do candidato, ainda era candidato, que dizia que não se justificava aquele investimento, que não concordava, que, portanto, depois podemos, se quiserem, recordar isso, mas é importante termos esta noção, não é? Que hoje, enfim, quer dizer, a biblioteca hoje com os iPhones, com os telemóveis, se consegue ver os livros e que não é só pelo facto de ter sido um compromisso eleitoral, os compromissos, se vêem que já não se justificam, deixar cair esses compromissos. Bom, e, portanto, sublinho positivamente esta evolução e, portanto, no sentido agora se importarem e até querem fazer sugestões. E, da minha parte, naturalmente, disponível, como sempre, para sugestões para tudo, não só da biblioteca, como em relação a todas as outras áreas de ação deste Executivo. Onde é que eu não concordo com o Sr. Vereador? É quando diz sim, porque dito assim, se não concretizar, também não estamos a ser objetivos, nem transparentes, nem claros, bom, só esperamos que agora ela seja rentabilizada, até porque ainda não conhecemos o programa. É verdade que a Sra. Vereadora falou logo a seguir numa série de outras situações e, enfim, os seus vereadores têm a obrigação, mais até do que outros, de conhecerem os programas à medida e as atividades à medida que elas são definidas, porque quanto mais não seja de 15 em 15 dias estão aqui connosco e se houver uma outra coisa que precisem de saber, pois naturalmente não é preciso esperar para a reunião, enfim, fazem essa pergunta e nós respondemos. Mas e portanto fica aqui naturalmente a disponibilidade para as sugestões que queiram fazer, quanto, enfim, que haja uma boa programação, porque para não acontecer com outros equipamentos que não estarão a ser devidamente rentabilizados, para que todos percebamos, eu gostava que pudesse dizer em concreto, em que circunstâncias, quais são esses equipamentos, de que forma é que não estão a ser rentabilizados e como é que poderiam ser rentabilizados e preferencialmente com intervenção nossa e, portanto, fica também aqui o desafio, mesmo para esses, em situações concretas, já sabem também as regras de jogo, essas mesmas sugestões. Porque, também aqui digo, é que não há muito tempo, estamos em janeiro, o nosso orçamento para 2022, as grandes opções do plano foram aprovadas no dia 26 de novembro, portanto estamos a falar há 2 meses, e os seus vereadores, nem aqui na Câmara, nem na Assembleia Municipal, nem presencialmente, nem por escrito, fizeram chegar nenhuma sugestão para a elaboração desse mesmo orçamento. Aí é um momento ótimo, porque é aí que se prevê tudo o que se vai fazer e também o envelope financeiro que lhe dá suporte. Isto não obsta, como eu tenho dito sempre, mesmo durante o mandato, neste caso, este ano, cada ano, não há nada obsta a que possam ser acrescentadas coisas, mas o momento, conforme eu vos chamei a atenção, vos sugeri mais do que uma vez, e não houve nessa altura sugestões nenhuma, conforme sabem. É por isso que também eu dizia na altura que acho muito estranho vocês sendo interpelados para apresentar sugestões, não apresentam nenhuma e depois votam contra o orçamento. E votam contra porquê? Porque sim. Ou seja, não porque sim. Quanto ao desafio da Sra. Ministra da Justiça, eu fiz-lhe exatamente esse desafio. Eu não percebi na sua intervenção se sublinha o desafio que eu lhe fiz, mas é verdade que eu lhe fiz o desafio nessa questão do Centro de Estudos Judiciários e disse que estaria disponível
parece-me que isso já estará, enfim, resolvido, parece-me, não tenho a certeza absoluta, mas penso que durante esta semana mesmo foi indicado que ficaria no município de Vila do Conde. Eu não tenho a certeza absoluta disto, mas eu fiz-lhe esse mesmo desafio, a dizer que nós encontraríamos soluções e cheguei-lhe a apresentar mesmo duas delas, pelo menos, duas delas. Depois, quanto ao observatório, bem, é uma sugestão. É verdade que várias das coisas que aí refere, não tendo esse nome, mas estas respostas nós já a temos, através do Gabinete de Apoio, digamos, nomeadamente do Gabinete de Apoio ao Pelouro da Juventude, não tem esse nome, mas também já sabe, porque também já foi referido, nomeadamente de um conjunto de outras iniciativas que serão implementadas este ano, e que já eram para ter sido também até o ano que passou, nomeadamente na questão de os finalistas, nomeadamente uma ação com os finalistas, aqueles que estão precisamente a sair do secundário e entrar para a universidade, exatamente para haver esse mesmo follow-up e integração e de percebermos para onde vão as suas pretensões, as suas expectativas e complementando muito aquilo que é o trabalho que se faz ao nível do Conselho Municipal da Juventude, que nos ajuda naturalmente a afinar a nossa ação. O Sr. Vereador Paulo Portela, que hoje cumpriu escrupulosamente o tempo, é verdade que me disse a dada altura, porque estava a ler, e eu tenho muita dificuldade naturalmente, mesmo quando não é a ler, eu apontar tudo aquilo que diz, sendo uma intervenção escrita, mais difícil é da minha parte poder, às vezes, apanhar tudo aquilo que diz. Quando for escrito, tenha pelo menos o cuidado, quando disser, vou-lhe dizer agora aqui olhos nos olhos, nessa altura devia pelo menos olhar para mim, porque não tirou os olhos do papel. Tirando isso, dizer o seguinte ao Sr. Vereador. Um regimento é um regimento aprovado por nós, que tem regras. Nós podemos concordar com elas ou não, mas temos que as cumprir. E, portanto, os tempos, nomeadamente de intervenção, estão definidos. Os temas, os conteúdos, dependendo do momento, se é o período de ordem do dia, se é da discussão de um assunto, se é na discussão do público. Tenho um regimento, todo ele que decorre no grosso daquilo que é a lei enquadrante, e conforme o Sr. Vereador sabe, nós aqui, mais de um ano, e tivemos a oportunidade de falar nisso muitas vezes, fomos muito além daquilo que é o regulamento, no sentido de nunca poder haver o argumento da parte do Sr. Vereador de que em algum momento ficou impossibilitado de dizer aquilo que gostaria de dizer. E foi assim durante um ano. E chegamos aqui a ter reuniões de 6 horas. E é verdade que eu, da meio ano a esta parte, fui avisando, nomeadamente o Sr. Vereador, que é quem mais, enfim, abusa, entre aspas, dessa prerrogativa de usar mais tempo, de depois de fazer uma pergunta, ter uma resposta, querer retorquir. Eu, durante um ano, fui condescendente com isso tudo e fui-lhe dizendo, Sr. Vereador, temos que acabar com isto, porque tenho a noção que está a ir muito para além daquilo que é o regulamento que nós próprios aprovamos. E isso é tanto mais, enfim, tanto mais evidente quando, não raras vezes, o senhor sair dentro daquilo que é um registro, que deve ser um registro de respeito pessoal, institucional, conforme lhe disse, é a minha interpretação, de um registro populista, demagógico, de catavento. Acho que já tive a oportunidade de dizer também, na teoria das lideranças, aquela liderança que vê uma população a ir num determinado sentido
e então deixa-me pôr lá à frente dele para os liderar. E portanto, esta sua exposição aqui, que é mais do mesmo, não disse nada de novo daquilo que já acha. Já me disse aqui, eu também já lhe disse o que acho. E portanto, quando eu lhe dizia na última reunião, e reitero hoje aqui, eu acho que são esses discursos, como o senhor que acabou de fazer, que contribuem mesmo para que as pessoas se afastem da população. E dessa generalização que faz, ou que tenta fazer, e que tenta colar de uma forma pseudo-hábil, que há de funcionar com alguém, acho que não funciona aqui connosco. Se calhar até porque não andamos aqui há mais anos. Quer dizer assim, bom, hoje as pessoas têm a ideia da política e dos políticos que é aquela que não é muito positiva. E não é por minha culpa, diz o Sr. Vereador, porque eu só estou aqui há um ano. Agora, vocês que estão aqui há muitos anos, e esse é o discurso, lá está, populista e demagógico. Sabe porquê? Porque há políticos, nós temos 308 municípios neste país, conforme sabe, e temos não sei quantos membros do Governo e Secretário de Estado, e que umas vezes são uns, outras vezes são outros. E a pior coisa que se pode fazer, e o pior contributo que se pode dar quando estamos em funções como aquela em que o Sr. Vereador está, é querer meter tudo no mesmo saco. Isso, quem faz isso são exatamente os partidos extremistas, populistas, demagógicos, catavento, porque se hoje não é difícil dizer como as pessoas ouvem todos os dias, infelizmente, entrar-nos pelos telejornais um conjunto de situações que são muito desagradáveis e que contribuem para uma imagem má da política, mas se isso é verdade em relação a determinadas situações, e quando eu digo acho que é em algumas situações, porque muitas delas as pessoas são julgadas na praça pública antes mesmo de terem um julgamento final. Se nós alimentamos esta ideia só para cair bem no ouvido das pessoas e captar a ação das pessoas, nós estamos a ser exatamente como esses que querem que a coisa corra mal. E é por isso que eu acho que o senhor tem tido aqui uma péssima prestação naquilo que é ou que deveria ser esse propósito que o senhor propala tantas vezes, que é de termos uma aproximação ou aproximar as pessoas da vida política. O senhor não contribui nada para isso no meu conceito, porque venho aí com essa sua atitude de pseudo-transparência. O senhor não é transparente, foi por isso que eu na última reunião, e não é um ataque pessoal, o senhor tem que saber distinguir as coisas, quando eu disse que o senhor era intelectualmente desonesto, e dizia-lhe porquê. É o meu conceito, é o conceito que eu conheço. É verdade que eu lhe falei intelectualmente desonesto, o senhor veio-me falar em ética republicana. Eu não falei em ética republicana, que é outra coisa. E o senhor não é transparente porquê? E é populista porquê? E é demagógico porquê? Eu dei-lhe aquele exemplo do urbanismo. O senhor sabe que o urbanismo é um tema candente e que as pessoas nos acusam, a autarquia, que atrasa muito, é muita burocracia. E disse, não há mais desenvolvimento no território, no Conselho, porque os serviços de urbanismo não funcionam, demoram muito tempo. O senhor, depois disso, em 2 reuniões sucessivas, teve a oportunidade de ir ao urbanismo, levantar as dúvidas que tinha, esclarecer. Ficou esclarecido. Percebeu, pelo menos eu percebi isso, junto das 2 vezes que lá foi, fazendo as perguntas que quis fazer, ficou com a ideia, certamente, o senhor e a senhora vereadora, que realmente, havendo coisas que podem estar do nosso lado, muitas outras há que contribuem para esses atrasos e que não têm nada a ver com a Câmara. Tem a ver de forma direta ou indireta com os requerentes e com os projetistas que lhes tratam dos projetos. O senhor lá em baixo percebe isso tudo. Concorda? Então se é assim, percebeu que estão ali cerca de 300 processos que não andam porque está do lado dos requerentes e dos projetistas apresentarem elementos. Percebeu isso tudo, fez as perguntas que quis. E a seguir, não tem a hombridade, a clareza, a transparência, a lealdade
de dizer, bom, eu realmente tinha essa ideia, levantei esta questão por 2 vezes na reunião de Câmara, dei instruções, eu articulei com o grupo da Assembleia Municipal para levantar esse assunto também na Assembleia Municipal, ou seja, nos últimos 2 meses falaram 3 vezes na mesma coisa, sempre com o mesmo discurso, só a bater na Câmara, e não tem a lisura, a lealdade, a frontalidade, a verticalidade, a integridade, a verdade, de dizer, bom, realmente eu excedi-me, porque realmente eu percebo que muitas destas coisas, e teve a oportunidade de consultar alguns processos, e não tenho a habilidade de dizer, bom, realmente eu disse que era só da Câmara, mas realmente há muitas outras coisas que estão do outro lado. E isto, Sr. Vereador, concorre para que eu próprio tenha de si esta ideia que o senhor não quer esclarecer nada. O senhor quer é confusão, é alimentar esta teoria da conspiração, meter tudo no mesmo saco, e que são tudo um bando de bandidos. Nós somos todos um bando de bandidos, incompetentes, como chamou incompetentes aos seus vereadores. Eles incompetentes, e eu incompetente, porque os levei a mim na minha lista. Muito bem. Ou seja, o único competente aqui dentro é o senhor vereador e a senhora vereadora, penso eu. E eu é que lhe pergunto, eu não lhe reconheço assim, com toda, nem mais, nem menos competência do que os meus vereadores. E é o senhor que agora decide quem é que é competente ou quem não é. E, portanto, eu acho que quando nós mandamos lá para fora, damos esta imagem, que eu percebi durante muitos meses que queria tanto estas transmissões, enfim, para mostrar também, é uma prova de vida, tem que mostrar a prova de vida, como é evidente, mas está a usá-la num sentido que isso sim contribui para que as pessoas se afastem da política e dos políticos. Há assuntos aqui, eu até tenho já uma cábula, que o senhor em menos de um ano falou nela 15 vezes, pá. Faz a mesma pergunta, leva a mesma resposta. Quem estiver lá em casa a ouvir isto, diz, pá, eu tenho mais que fazer do que estar a ouvir. Sempre alguém a fazer a mesma pergunta para ter a mesma resposta. Porquê é que faz isto, Sr. Vereador? O senhor sabe como eu sei, não é? Porquê é que faz isto? Porque são assuntos que interessa atirar ali para fora, que interessa que depois de me fazer a pergunta que eu não lhe responda, que é para dizer assim, bom, mas quem cala consente. Como o senhor vê que me faz a pergunta e eu respondo-lhe sempre, e às vezes com mais tempo do que aquele que o senhor fala, é assim que está no regulamento e na lei, o senhor alterou a estratégia. Por isso é que eu te lhe dizia isso também na última reunião. O senhor faz uma pergunta 10 vezes, e eu digo 10 vezes, vou-lhe dar a mesma resposta. Acho que não me devia fazer a mesma pergunta se não houver nada de novo, mas o senhor faz, eu dou-lhe a mesma resposta. E como o senhor vê que eu lhe dou a resposta, alterou agora a estratégia, que é nas suas redes sociais, a sua transparência, é tal coisa que não faz. Vai lá pôr aquilo que é a sua intervenção, a crítica que faz, a pergunta que faz, mas depois não põe a resposta que eu lhe dei. Onde é que está aqui a transparência? Eu sei que é sua, mas está a influenciar as outras pessoas. Então que transparência é esta? Eu, se alguém me pergunta alguma coisa, senhor, eu só lhe pergunto assim alguma coisa, eu, naturalmente, que sou transparente, que assumo as minhas responsabilidades na plenitude, eu digo, se eu lhe fizer uma pergunta, então agora faço-lhe esta pergunta assim, eu quero a sua resposta, estou à espera que a senhora vereadora me vá dizer a seguir, por exemplo, ok, onde é que são as tais situações em que os nossos equipamentos não estão a ser devidamente rentabilizados? E se eu depois fosse partidariamente usar isto, ia pôr a pergunta e ia dar a resposta. E o senhor não. E, portanto, com isso, senhor, eu acho que o senhor engana, põe aqui umas cortinas de fumo, e é para enganar os baionenses. Porque chega aqui, descarrega, diz essas coisas todas, e depois, quando eu lhe dou uma resposta, agrade-lhe ou não lhe agrade, o senhor devia dizer qual foi a resposta e devia, para falar outra vez, quando eu disse que era intelectualmente desonesto, que tem a ver quando o senhor conhece a verdade toda, ou seja,
Tenho aqui esta parte que pensava que a Câmara é que era o responsável total por causa dos atrasos no urbanismo. E disse-o, e atacou a Câmara era aqui o pior dos mundos. E depois, quando vai ter a oportunidade de ver a verdade toda e ver o outro lado da moeda, tem conhecimento dele, mas como essa verdade não lhe agrada, não a usa. E, portanto, ó Sr. Vereador, nós podemos continuar aqui a falar sobre estas coisas, o senhor pode vir agora com as coisas escritas para dizer exatamente aquilo que quer, mas é mais do mesmo. E, portanto, faça o seguinte, ataque pessoal, eu nunca faço ataques pessoais. Nunca faço ataques pessoais. Quando afastar as pessoas, é o senhor que as afasta, é o que eu acho. E é por isso que estas transmissões, ao porem aqui estas coisas nos termos em que o senhor expõe, muitas vezes, nós não estamos a contribuir para que as pessoas gostem da política e dos políticos, pelo contrário. E quando eu me sinto ameaçado porquê, Sr. Vereador? O Sr. Vereador ameaça, não é só tiros de pólvora seca. O senhor, na última reunião, lança aqui uma suspeição generalizada, uma coisa gravíssima, que eu devo dizer-lhe que perguntei aos meus serviços jurídicos se tinha matéria para lhe meter uma ação assim, e o que me dizem, bem, sim, mas se calhar aquilo dentro da liberdade de expressão fica ali no limite, é só para gastar tempo e dinheiro. Porque senão eu metia-lhe uma ação assim. Quando diz que, eu até vou ver com o meu partido, porque ali aqui indicia que aquela compra que ele fez beneficia não sei o que mais. Só não avançou uma queixa, porque é no limite de... Mas agora, ó Sr. Vereador, eu digo isto como digo sempre. Eu não preciso até de ser o termo desafio-a, não preciso. Porque já lhe disse não sei quantas vezes que quando o senhor, em relação a algum assunto, acha que estamos a incumprir, que estamos a fazer uma irregularidade ou uma ilegalidade, o senhor tem a obrigação de ir para as instâncias próprias, porque se não o fizer é conivente. E, portanto, eu tenho toda a calma do mundo, toda a calma. O senhor fala, lança esta suspeição permanente, depois nunca concretiza nada. Nada. Admito que até já tenha feito para aí umas queixas anónimas, tudo muito bem. Quem não deve, não teme. Ó, Sr. Vereador. Anónimas não, Sr. Presidente. Pronto. Eu disse admito. Mas fico com a certeza, muito quando bem. fizer alguma queixa, é escrever muito bem, mas já as nome. devia ter feito, ó, Sr. Vereador. O problema é que o senhor está aqui há um ano. Muito bem. O senhor fala. O senhor nem precisa de falar. Quando tenho aqui uma coisa... o senhor imagina que eu fiz uma ilegalidade. Não tem que me dar satisfações. Nem dizer, olha, que fez uma ilegalidade, veja lá, vou agora... O senhor tem a obrigação de agir em conformidade, senão é criminoso. É conivente. E, portanto... Ó, senhor, aí depois os políticos e não sei o quê, o senhor que é profissional da política, isto fica consigo, não é? Eu sou professor, gosto muito, não é? Espero que um dia, e tenho sempre essa ideia, não é? Um dia se voltar ao ensino de que gosto muito, já agora, mas portanto não sou desempregado, ó, Sr. Vereador. Agora, gosto muito daquilo que faço conforme lhe digo. E nunca se esqueça de uma coisa, Sr. Vereador. Quem nos põe aqui, a si e a mim, é o povo. Esses é que nos avaliam. E não é com conversa da treta, é com ações concretas. E o senhor, como digo, atira em tudo o que mexe. Eu gostava era que lhe dissesse assim, estão ou não a cumprir aquilo que se comprometeram com os baionenses? Estamos a cumprir na plenitude. É verdade que eu já percebo que não vou convencer a si a votar em mim. Não foi o senhor que votou em mim, nem eu em si. Agora, eu tenho perante a população que me elegeu, com mais de 60%, é fazer aquilo que fiz no último mandato, em que cumprimos 99% daquilo que foram os nossos compromissos. E isto é confiança. Fazemos tudo bem? Não, ninguém faz tudo bem. E, portanto, Sr. Vereador, eu, conforme lhe disse, pondero, falei também já com os meus vereadores, é que, efetivamente, nós não podemos arrastar este órgão e a dignidade deste órgão para uma discussão rasteirinha, tal qual o senhor... Sr. Presidente, cuidado com os termos, por favor, cuidado com os termos, peço-lhe encarecidamente. Sr. Vereador, nesta minha intervenção, que agora não sei em quantos minutos vai, mas já interrompeu 3 ou 4 vezes sem eu lhe dar autorização.
eu assumo na plenitude tudo aquilo que digo, Sr. Vereador. E o senhor sabe, eu não preciso de lhe dizer, que sempre que achar que há alguma coisa que está mal, o senhor tem mecanismos para. Eu vou dizer outra vez para não haver dúvida. O senhor arrasta esta conversa, estas discussões, por vezes, para níveis tão rasteirinhos que sim, esses sim, contribuem para afastar as pessoas. Que dizem que aqueles gajos são ali um bando de charlatões, pá. Que estão ali a dar só caneladas uns aos outros, que estão a tratar mal uns aos outros, que estão a lançar suspeitas e suspeições uns aos outros. E quem levanta as suspeições todas e que não concretiza nada é o Sr. Vereador. E, portanto, ao Sr. Vereador, termino com isto. Não percebi, ao fim e ao cabo, dessa sua interjeição, ou seja, de que forma é que isso até se enquadra no período antes da ordem do dia, não é? O que deve ser, porque não me fez nenhuma pergunta. Faz umas considerações. O que eu queria dizer era ao Sr. Vereador, mesmo, porque eu gostava muito que estas reuniões servissem para nós sermos mais próximos dos nossos cidadãos, os esclarecêssemos, o discutíssemos aqui aquilo que é a nossa ação. Os vereadores da oposição têm um papel muito importante em ajudar, querendo, a nossa melhor ação, em fiscalizar se aquilo que nós nos comprometemos com os baionenses ou não estão ou não a ser cumpridos. Aquilo que nos comprometemos, estamos a cumprir ou não. Os senhores não fazem nada disso. E, portanto, obviamente, devemos repensar se devemos estar ou não a contribuir com estas transmissões para criar essa imagem negativa. Dito isto, eu não sei se a senhora vereadora quer, enfim, concretizar, só para eu perceber, então, quais são as situações de equipamentos que poderiam estar a ser melhor rentabilizados, de que forma e como é que a senhora vereadora propunha, só para eu registrar, por favor. Sr. Presidente, se calhar traria na próxima reunião mais concreto, poderia eventualmente aqui nomear, por exemplo, a questão dos albergues, que desconhecemos que tenham neste momento uma grande atividade, por exemplo, mas há outros, nós sabemos que há outros, e eu traria-os então numa próxima reunião de Câmara. Muito obrigada. Muito bem. Sr. Presidente, pedir a palavra para a defesa da honra, por favor. É muito importante, Sr. Vereadora, que depois, para cada um dos equipamentos, mais do que dizer aquilo que nós achamos, é perceber qual é a filosofia da sua existência, para adequar as sugestões que fizermos exatamente a essa mesma sugestões que vier a fazer. Está bem? Obrigado. Sr. Vereadora, para a defesa da honra, faz favor. Está bem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, mais uma vez, eu na minha intervenção não perguntei nada ao Sr. Presidente, apenas fiz uma declaração política que me é permitida pelo regimento. E o Sr. Presidente, mais uma vez, passou este tempo todo a comentar e a dar conselhos daquilo que a gente já lhe disse que não adianta nada falar, porque não, para nós não adianta mesmo. E a arrogar-se que nos pode dar lições como professor, não como professor de Educação Física, mas como professor, acerca de como nos vamos comportar. Ó, Sr. Presidente, isso não adianta de nada e mais, o senhor não cumpre com o regimento porque nós não fizemos qualquer tipo de pergunta. Em relação à biblioteca, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe o seguinte. O senhor disse que mudámos de ideia. Mais uma vez vou explicar ao Sr. Presidente que as afirmações que eu fiz em relação à biblioteca eu não tinha qualquer cargo, nem sequer candidato era. E se foi em data posterior, o senhor faz favor de me provar quando é que foi. Todas as referências que eu fiz em relação à biblioteca, como eu disse, não fazia parte de equipa nenhuma, não tinha qualquer responsabilidade. E depois, o Sr. Presidente passa a vida, e os baionenses têm que saber isso, a implorar, para nós darmos ideias, para nós contribuirmos com ideias, para nós o ajudarmos. Ó, Sr. Presidente, o senhor ainda agora acabou de dizer que foi eleito por 60%, portanto, 60% dos baionenses estão satisfeitos com o senhor, portanto, não somos nós que vamos dar ideias, quando as nossas ideias são as minorias. Eu sei que o senhor gostava, mas um dia ainda vamos falar sobre as ideias. O senhor passa a vida a implorar que nós lhe damos ideias, pronto. E depois outra coisa. As três coisas que disse, nenhuma delas, e, portanto, é consentânea com a defesa da honra. Não é? Sr. Presidente, mas o senhor é que vai dizer o que é a minha defesa da honra? Sim, eu é que sei. Sim, claro. Não, mas eu é que sei como é que defende a minha honra. O que é que o senhor tem que me dar 5 minutos desculpe, ou não? Desculpe, não. Não é o senhor que me vai dizer como é que eu defendo a minha honra. Não. Para a defesa da honra nem há 5 minutos. Não. Não. Leia o regimento. Defesa da honra... Como?
Acho que o regimento diz isso. O quê? 5 minutos para a defesa da Para honra. a defesa da honra, não diz isso, não. Não? Diz de 5 minutos que o senhor tem no período anterior do dia. A defesa da honra não limita ao tempo. Mas ao senhor vereador, defesa da honra é... O senhor diz, olha, o senhor feriu a minha honra quando disse isto. Ouça, E eu gostava que me dissesse onde é que eu todos os faria a comentários sua que o honra. senhor fez aí feriram a minha honra, Sr. Presidente. Por exemplo? Todos os comentários, o facto de dizer conversas rasteirinhas. Certo. Ó, Sr. Presidente, o senhor eu vou ter que um dia, porque o senhor já não é a primeira vez que diz que eu tenho conversas rasteirinhas, que eu ponho isto, coloco isto num patamar muito baixo, um dia vou-lhe responder, o senhor não vai ficar satisfeito. Pronto, muito bem. De certeza absoluta, Sr. Presidente. Tá, muito Portanto, percebe? E eu quero que as pessoas lá em casa saibam que se algum dia eu lhe responder, é fruto de muitas e muitas vezes que o senhor utiliza esse vocabulário. Muito bem. Certo, Sr. Presidente? Ó, Sr. Pronto. Vereador, O senhor quer me interrompa, Sr. Presidente. Eu calmo, porque o senhor é que manda na reunião, e muito bem, o senhor é que lidera. Muito Eu bem, calmo, não muito tem bem. problema nenhum, Sr. Presidente. Muito bem. Eu calmo. Ó, Sr. Vereador, dizer-lhe só o seguinte, isto ajudava-nos muito. É que o senhor diz, aquilo que eu lhe digo para responder mais ou menos nos mesmos termos, não adianta eu responder-lhe porque o senhor já sabe que... Então, se não adianta, não me pergunte nada. Quer dizer, é essa a questão. Se o senhor não me interpelar, se nenhum me interpelar, isso agora diz, olha, eu agora disse isto, mas não adianta o senhor dizer nada a seguir porque isso não adianta, já não me interessa. Ó, Sr. Presidente. E então era o senhor que geria... Sr. Presidente, dê-me só mais um minuto. Um minuto, faz Então, favor. por favor. Sr. Presidente, eu não lhe perguntei nada, fiz mas isto deixa-me contente. Sabe porquê, Sr. Presidente? Deixa-me muito contente. É porque se o que eu digo aqui não contasse para nada mesmo, e se eu digo muitas vezes não contasse mesmo, o senhor não tinha que me responder. Olha, quando alguém me fala num assunto que para mim não me diz nada, nem é importante, eu nem lhe respondo, isso dá-me uma importância tremenda. Fico contente. E depois deixe-me só para terminar, Sr. Presidente. Quando nós fomos candidatos, na nossa apresentação dizíamos assim, e o senhor que viu tudo, olha, eu não vi as suas, mas sei que o senhor que viu as minhas, ainda bem, as nossas, fico contente. Digo assim, quando começámos a pensar em apresentar a nossa candidatura, houve 2 princípios que nos uniram a todos sem exceção. O primeiro princípio era contribuir para a credibilização da política. Queremos apresentar-nos aos baionenses de uma forma diferente, de estar na política, com ideias novas, com métodos novos, novas formas de estar, que deixem as pessoas e as instituições livres, que deixem para participar na vida pública, sem que sejam sujeitas a qualquer tipo de pressão. Ó, Sr. Presidente, valha-me Deus. Bem, ó, Sr. Vereador, 2 notas, permita-me. É verdade que eu vi quase todas as suas apresentações. Muito bem. Há uma máxima da Arte da Guerra, Sun Tzu, um livrinho pequenino, Arte da Guerra, que diz: conheço o teu inimigo, portanto, na altura era inimigos, não é? Conheço o teu adversário e sem batalhas vencerás. É muito, muito importante, em tudo, nós conhecermos com quem lidamos. E, portanto, muito bem. Eu não vinha para qualquer guerra. Essa é uma nota. A outra, ao Sr. Vereador, a outra, eu percebo que o Sr. Vereador, quando levanta aqui uma questão, porque acabou de o dizer, está a falar lá para casa, e o senhor foca-se mais naquilo que é lá para casa do que estar aqui a tratar de assuntos da gestão da autarquia, eu percebo que o senhor fez uma declaração e não lhe perguntei nada. Que é para, também sabemos, e não é preciso ir aos livros, é que quem cala consente. É por isso que o senhor fala 10, 15 vezes no mesmo assunto e queria que eu não lhe respondesse. Porque depois quem está lá em casa diz, olha, ele disse aquilo tudo, então nem abriu a boca. É porque concorda, quem cala consente. É. E a outra, Sr. Vereador, que essa aí é que é mais curiosa de todos, que eu acho também que o senhor tem uma dificuldade enorme em descalçar aqui este sapato, que é o seguinte: eu estou-lhe a pedir sugestões, o senhor não as dá. Não as dá porque nós acanhamos a Câmara e, portanto, nós é que estamos responsáveis por fazer e tal. Então deixe-nos fazer, pá. Deixe a coisa andar, vamos cumprir outra vez tudo aquilo que nos comprometemos. Esta é a primeira nota. É verdade que a seguir, na mesma reunião que diz que não tem que dar sugestões, a senhora vereadora da sua equipa, não me diga que foi à revelia sua, fez aí umas sugestões. Ok, então faz ou não faz sugestões? Ó, senhor vereador, agora, serenidade, está a ver que eu também o ouvi atentamente. Ou faz ou não faz, decidam-se, mas deviam fazer. E o que eu acho curioso, e lá para casa, que eu gostava que o senhor explicasse, é que quando em relação a um assunto
em que nós fazemos de uma determinada maneira e o senhor vereador acha que está mal e que está mal e que deveria ser de outra maneira, e eu lhe pergunto assim, então diga lá de que maneira é, e o senhor diz que não diz, porque eu é que estou aqui, quando essa sua maneira, o senhor até já disse, em determinado, se fizéssemos nós, fazíamos melhor, e essa sua maneira que era melhor para os nossos cidadãos. Recordo-me a propósito da taxa dos resíduos sólidos urbanos, do lixo, em que o senhor vereador diz que nós fazemos mal e que se fosse o senhor fazia de outra maneira. E essa outra maneira que era melhor para os baionenses. E o senhor não diz qual é essa maneira. Ou o senhor não está a ser bom para os baionenses. E eu isso é que gostava que o senhor lá para casa explicasse isso. Ou seja, nós estamos a fazer mal, há uma forma de fazer melhor, essa forma de fazer melhor é melhor para os baionenses e o senhor não a diz. E é o que eu lhe digo, senhor, o senhor não sabe nada, não tem nada, nenhuma melhor sugestão. É por isso que eu lhe mandei aquela cartinha, que encaminhei agora, é capaz de ir hoje com as perguntas que vocês fizeram para a senhora Presidente da ERSAR. Eu disse, ok, mandei-lhe aquela cartinha, disse, então os senhores sabem fazer de outra maneira, não é? E então, mais eficiente, então digam lá que sugestões é que vocês fazem, pedir aos senhores vereadores e aos seus membros da Assembleia, do PSD, e também do PS. Então digam-nos lá qual era, isto é feito desta maneira, as regras são estas, digam lá como é que os senhores faziam, dê-nos lá sugestões. Quantas sugestões é que nos fizeram chegar? 0. Fizeram perguntas, que eu encaminhei para a senhora Presidente da ERSAR. Sugestões, 0. É por isso que eu digo, vocês dizem que está mal, nós fazemos mal, e que fariam melhor, mas quando eu lhes pergunto, então digam lá qual é, vocês dizem, não dizemos. Isso é que é estranho. Bom, chegamos assim ao período da ordem do dia. Ponto número 1, adesão à Associação de Direito Privado Douro Tâmega e Sousa Investe no âmbito da Comunidade Internacional Tâmega e Sousa. Portanto, tiveram a oportunidade de ver, este assunto já cá veio à reunião de Câmara, veio também à Assembleia Municipal, houve em sede do Conselho intermunicipal uma dúvida levantada por uma ou duas câmaras em relação a que havia de ficar ali especificado melhor um ou outro aspecto, portanto, em termos de conteúdo, nada de muito relevante. Tiveram a oportunidade, certamente, todos de ver quais foram essas mesmas pequenas alterações e, portanto, tem que vir novamente aqui à reunião de Câmara e ir novamente à reunião da Assembleia Municipal. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 2, uma boa notícia. Portanto, o procedimento de concurso público da empreitada de beneficiação da Estrada Nacional 304.3 entre Teixeira e Teixeiró e Santa Marinha do Zezer. Portanto, conforme sabem, nós lançámos este concurso já há uns meses atrás. Infelizmente, e por força também daquilo que é a volatilidade dos mercados, enfim, lançámos-lo, não houve concorrentes nesse primeiro concurso, tivemos que reformular o concurso, lançámo-lo novamente e, portanto, vem aqui já a intenção da adjudicação, conforme também já disse da outra vez, em função do valor, ele tem que vir aqui à reunião de Câmara, porque a maior parte das empreitadas que a Câmara lança, o próprio Presidente da Câmara tem autonomia e autoridade para as poder lhe dar andamento. Neste caso, em função do valor, 1.530 e tal euros mais IVA, portanto, não só tem que vir aqui, como depois ainda parecer prévio do Tribunal de Contas, mas é neste sentido que cá bem, e eu espero que desta vez já não haverá grande forma de voltar atrás. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só a título de curiosidade, porque aqui diz isso, mas fizeram uma questão, agora que no passado sábado estive em São Gestação, esta 304.3 vai à Teixeira e Teixeiró, conforme está aqui digamos que no documento. Esta é a pergunta que eu queria fazer. Eu assumi que sim, mas queria ter a certeza de que realmente não ia só estar ali à Nacional 101, que iria até lá, mesmo até Teixeira e Teixeiró, que é o que diz aqui, e era, pronto. Eu assumi que sim, mas disse que ia fazer a pergunta na Câmara quando isso viesse à reunião de Câmara.
Muito bem. Eu já tive a oportunidade de responder essa pergunta na última vez que levantámos aqui este assunto, em que fiz uma descrição sumária daquilo que é a intervenção. Isto, por um lado. Por outro lado, o Sr. Vereador também teve acesso à documentação, e, como eu tive, para perceber o que é. De qualquer das maneiras, muito simples. Tem um troço principal, que é onde há uma intervenção de fundo relativamente ao piso, e que é do nó do Fojo até portanto, o entroncamento do Fojo até passando por Gestaçou e Santa Marinha até à 108, porque quer da parte da 108, na continuidade 304.3 em direção ao Rio Douro, quer também do nó do Fojo até à Teixeiró, ali na zona, penso que é ali na zona da rua. Nesses dois extremos da 304.3, o piso está em muito melhores condições e, portanto, a intervenção incidirá em termos de piso fundamentalmente na qualificação do troço entre a 101 e a 108 e depois as outras, grosso modo, são questões de segurança, de rails de proteção, de drenagem de águas pluviais, fundamentalmente é isso. Eu tinha dado essa explicação da primeira vez que este assunto cá veio. Muito bem, então, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 3, normas de funcionamento das atividades de animação e apoio à família e do ensino pré-escolar e da componente de apoio à família do primeiro ciclo do ensino básico, no período das interrupções letivas, ano letivo 2022-2023, proposta. Portanto, tiveram certamente a oportunidade de ver a mesma proposta. A Sra. Vereadora pretende intervir, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Era só para contextualizar e para se perceber porque é que esta proposta vem agora aqui. Nós aprovamos no início do ano letivo os valores a aplicar ao funcionamento desta componente de apoio à família, que é uma resposta que nós temos implementada no pré-escolar e no primeiro ciclo. Acontece que na última interrupção letiva nós tivemos inscrição de alunos, preparámos tudo com o apoio de colaboradores e com a disponibilização de refeições e depois chegava ao dia e os alunos não apareciam e, portanto, nós temos necessidade de aprovar estas normas para depois responsabilizar os pais pelo pagamento dessas despesas que estão inerentes ao funcionamento destas atividades sempre que se inscrevem e que não cumprem. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Não havendo mais questões, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 4, minuta de acordo de desenvolvimento cultural com a Associação de Danças e Cantares de Gestação, proposta, portanto é também aqui uma proposta informada e informada de acordo com são as regras de atribuição de apoios ao movimento associativo, neste caso cultural. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. O Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para dar conta aos seus vereadores, a quem recebeu a documentação, que por lapso nos últimos dois documentos, que são as declarações que também têm que ser entregues, os documentos que estão com a documentação estão errados, que posteriormente irei enviar as duas declarações novamente para os mails de cada um dos senhores vereadores. Estão errados na medida em que pertencem a outra associação, não que não estejam corretos para aquilo que era a análise do documento, mas não sei se alguém teve a oportunidade de verificar, mas estando lá esses dois documentos erradamente, depois irei fazer chegar os documentos corretos. Muito bem. Não vejo problemas, não sei se há algum... Não? Então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto número 5, minuta de contrato de desenvolvimento desportivo entre o município de Baião e a Associação de Artes Marciais ECA Baião, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Sr. Vereador, faz favor. Sr. Presidente, só mesmo para dar conta que este apoio é relacionado com aquilo que é o plano de atividades, mas como no plano de atividades para o ano 2023 esta associação tem previsto e tem já em desenvolvimento, inclusive já tem a confirmação dos participantes, que irão promover um encontro a nível internacional aqui no município, e nós damos um apoio complementar a essa atividade que se vai desenvolver durante o ano 2023, paralelamente àquilo que gera o apoio anual do plano de atividades, e que essa informação foi estabelecida com a associação
sabendo eles que este apoio anual tem as duas dimensões, o apoio para o respectivo plano de atividades, mais aquilo que será a atividade, caso ela se venha a realizar, que, como tudo indica, será para realizar no início de abril, e deixar essa nota que será uma atividade a nível internacional e que depois, oportunamente, também comunicarei a todos, para quem puder assistir, possa usufruir também dessa modalidade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos o ponto número 6, minuta de modificação de contrato interadministrativo de delegação de competências no domínio dos transportes escolares, Freguesia de Campelo e Ovil, Freguesia de Santa Cruz de Douro e Santo Tomé de Covelas e Freguesia de Viaris. Proposta, portanto, são propostas de adequação e de alteração em relação ao que estava inicialmente previsto, de ajustamento, fundamentalmente nos circuitos, e, portanto, é uma proposta de gestão corrente. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, do ponto número 7 ao ponto número 17, são todos, digamos, atribuições de apoios no âmbito do Fundo Social de Baião, tal como sempre não são identificados as situações, os municípios que são apoiados, mais para quem aqui assiste à reunião, quer presencialmente, quer em casa. Portanto, estes processos dão entrada através do Pluro dos Assuntos Sociais, Gabinete de Apoio à Família, há uma análise prévia e que depois, elaborada uma proposta a uma comissão, digamos, de acompanhamento, constituída pelo Sr. Vice-Presidente e que tem o Pluro dos Assuntos Sociais e também a Sra. Vereadora Célia Azevedo, do PSD, o que quer dizer que quando aqui chegam já passou por essa triagem e que nos garante que, efetivamente, aquilo que aqui chega está de acordo com o nosso regimento e com as nossas regras e com a necessidade de apoiar e, portanto, eu punha votação 1 a 1 por uma questão de quem está lá em casa, a proposta número ou então pomos todos e depois pedia ali à Regi que pudesse, se concordarem que votemos todos, punha à Regi o ponto, porque eles são todos iguais, não é? Do ponto 7 ao 17, podê-los votar em conjunto. Não sei se alguém obsta. Tenho a ideia que temos um ponto no meio que não é referente a isso, na ordem de trabalhos. Acho que temos o ponto 16, salvo erro, que não tem nada a ver com isto. Não. Portanto, o que significa que vamos votar até o ponto 14, 15. Não. Do 7 ao 17 é tudo atribuição de apoios. Mas o 16 não é. O 16 é atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião, processo. Tinha que o 16, na minha ordem de trabalhos, peço desculpa de ter levantado este problema, só que na minha ordem de trabalhos, de 16, há alguma coisa que não está bem, porque nas propostas está... porque no 16, no documento, tinha a nossa proposta de votação. Peço desculpa. 18. Eu tenho aqui 18. Está ao contrário. Só se for os anexos. Pronto, peço desculpa. Os anexos estão mal. Pronto, peço desculpa. Ok. Peço desculpa, Sr. Presidente. Peço Esta desculpa. correção, portanto, 7 ao 17, só para que não haja dúvidas, são todos processos no âmbito de apoios do Fundo Social de Baião. E é isso que eu estou a propor. Possamos votar em conjunto. Alguém se opõe? Não, votar em conjunto podemos votar. Muito bem. Mas precisava de usar a palavra. Em relação a estas propostas, sim. A Sra. Vereadora e o Sr. Vereador querem falar sobre estas propostas. Estas todas, em sentido genérico, é isso? Sim. Faz favor. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a minha intervenção vai no sentido de que, atendendo ao impacto negativo que, portanto, que esta crise económica tem nas famílias, não é só em Portugal, nem é só em Baião, infelizmente, no nosso entendimento, este apoio não estará a chegar, digamos, a toda a gente que dele necessitará. Portanto, acho que devem tentar maiores esforços para que este núcleo de apoio social, no fundo, ou Fundo Social de Baião, chegue a um maior número de pessoas, porque nós sabemos que às vezes
por vergonha, por receio, nem todas as pessoas procuram esta ajuda. E, portanto, acho que devemos dirigir os nossos esforços nesse sentido. E depois ainda que, dado até pela transferência de competências, que não é, neste momento haverá, portanto, há mais técnicos superiores que já seguiam, portanto, nas instituições onde estavam a trabalhar, já seguiam determinadas famílias e eles, mais do que ninguém, até conhecerão outras realidades. E, se calhar, aqui também dar uma ajuda e não serem só as pessoas, não é, as famílias, as pessoas que procuram, mas até os próprios técnicos junto dessas famílias que já conheciam e acompanhavam, tentar perceber se não haverá ali necessidade também de prestar aqui alguma ajuda portanto, através deste Fundo Social. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Sr. Presidente, em relação a estes apoios, e nós votamos aqui muitos desde o início, só dizer duas coisas para que os baianenses percebam e esta Câmara também perceba qual é o nosso entendimento. Nós votamos aqui apoios das mais diversas ordens de grandeza, 700, 200, 100, o que for. E vem a esta Câmara esses apoios quando nós achamos que se estes apoios vêm a essa Câmara e que se esta Câmara justifica e se o regimento justifica que isto venha a esta Câmara, porque é que quando compramos umas instalações por 149.500 euros ou um terreno por 60.000 euros ou outro qualquer património para a Câmara Municipal não vem a esta Câmara o pedido de autorização da mesma forma? Já sei que me vai responder. Temos a delegação de competências que permite fazer isso. Pois, olha, Sr. Presidente, se nós fôssemos executivo, era uma das coisas que mudávamos de certeza absoluta, é que, a partir de determinado valor, e não este valor alto de 149.500, como aconteceu na última aquisição que a Câmara fez, penso que foi a última, esperamos que nos sejamos outra vez surpreendidos, iria trazer a esta Câmara para que fosse completamente transparente e para que todos os vereadores e a Câmara e o público que está lá soubessem efetivamente o que é que nós andamos a fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Portanto, perfeitamente de acordo com a intervenção da Sra. Vereadora Célia Azevedo. Aliás, ela própria já me ouviu, certamente, também o meu registro. O Sr. Vereador pediu para intervir. Eu falo e depois está bem. E a Sra. Vereadora já me ouviu, certamente, nesse registro. Nós só trabalhamos em relação a casos que conhecemos, não é? E, portanto, mais uma vez aqui o apelo, e eu sublinho, quer dizer, há hoje, enfim, pessoas que passam por dificuldades que se calhar é a primeira vez que estão a passar nas suas vidas. E às vezes há até uma certa interpretação que se faz de alguns apoios que podem ser dados, não quero dizer que seja só pela Câmara, mas por Estado, a determinadas pessoas que se dizem, mas a pessoa tem carro, tem até um bom carro, tem uma casa, essa pessoa não tem dificuldades. Não se sabe, se calhar a pessoa comprou o carro ou comprou a casa, uma taxa de juro que estava de uma determinada maneira, tinha um vencimento que dava para pagar isso, hoje as taxas de juros estão de determinada forma que eventualmente, por exemplo, a prestação da casa aumenta 20% ou 30% ou 40% e já não dá e a pessoa tem o carro ou tem a casa, mas não tem condições de o pagar. E, portanto, essa é uma situação ao qual nós devemos ser sensíveis. E, portanto, perfeitamente de acordo, e aqui o apelo que eu faço a todos, como sempre, porque precisamente os assuntos estão tratados desta maneira, não identificamos pessoas, é que, enfim, não precisam de ter vergonha, têm uma necessidade, nós não podemos garantir que todas as pessoas que recorrem a nós possam ter esse apoio, porque nós vamos verificar, efetivamente, a situação e, portanto, sendo elegível, tem esse apoio, temos dado muitos apoios, aumentamos muito para este ano, percebendo também aquilo que poderia ser e antecipando alguma dificuldade. Hoje há alguns sinais, enfim, da Europa até a dizer que se calhar, afinal, não vai ser uma situação tão dramática como aquela que se perspectivava, mas nós praticamente triplicamos o valor do Fundo Social de Baião. Aliás, recordam-se, a propósito até da discussão do IRS e da participação variável no IRS, a forma como nós dissemos que, se calhar, aquilo que esse valor, ou muito mais do que esse valor que os seus vereadores propunham que pudesse ser devolvido a algumas pessoas,
esse valor, e mais do que esse, pá, e o dobro disso, quase, não é bem, mas foi alocado precisamente a estas respostas sociais às pessoas que mais precisam, porque aí sim é essa tal inquietação com as pessoas que mais precisam da presença do Estado. Depois, obviamente, também sublinhar esta referência que fez ao facto de, no âmbito da transferência de competências, termos, enfim, assumido um conjunto de técnicos e que eu dizia, para além de todas as outras razões, obviamente permite-nos, sob um único chapéu, articular até de uma forma muito mais simples alguns dos instrumentos de apoio e de forma que uns se podem complementar aos outros e, portanto, enfim, estou de acordo com aquilo que é a intervenção da Sra. Vereadora Célia Azevedo. O Sr. Paulo Portela, bom, parece-me outra vez assim, acho que nem vem nada a propósito, mas lá sou o que eu digo, o Sr. Vereador pode dizer o que quiser, é a sua interpretação. Estamos nós aqui a falar de apoios sociais e o Sr. Vereador fala nas aquisições que a Câmara faz e este ano há de fazer outras. E é natural que às vezes fique surpreendido, não é? Portanto, é a vida. Ou seja, o que o Sr. Vereador deve estar importado é que duas coisas, e vou dizer outra vez, que nós cumpramos com os compromissos que assumimos com os baionenses, quer através de obra física, quer através de iniciativas e de respostas que temos que dar, e eu, enfim, vou gostar de ver quando o Sr. Vereador disser aqui, os senhores disseram que iam fazer esta obra, ou que iam fazer esta coisa, e fizeram o seu contrário, não é? As aquisições também já foram explicadas, e o Sr. Vereador diz assim, bom, mas eu só não percebo porque é que coisas como estas dos apoios sociais têm que vir aqui, e uma aquisição não tem que vir. Porque é assim que está na lei. E, portanto, o Sr. Vereador tem que perceber a lei, que não fui eu que a fiz. É, Sr. Vereador, tal e qual. A lei. Por isso é que no ponto número 2, proposta número 2, eu disse assim, numa situação normal, até um determinado valor que está definido na lei, o Presidente da Câmara tem autonomia, tem competência para decidir lançar a obra. Aqui, neste caso em concreto, atendendo ao valor, tem que o trazer à Câmara. E, portanto, o que eu faço é cumprir a lei. Eu exerço as minhas competências, as minhas responsabilidades. Às vezes, até vou muito para além disso, no sentido de sermos benevolentes com muitas coisas, de dar a conhecimento de coisas que não precisávamos dar, deixar as tais reuniões demorarem 6 horas quando não são necessárias. Mas, portanto, aqui é uma coisa muito simples. Quando diz, só não percebe, não percebe porque não conhece a lei, senão sabia disso. Ou seja, enquanto que no regulamento do apoio, de apoios no âmbito de Fundo Social de Baião, diz que, e que fomos nós que o aprovamos, diz que vai ali, vai acolá, e é aprovado na Câmara, na aquisição até um determinado valor, todas as aquisições que temos feito até um determinado valor, está de acordo com a lei, nós fazemos como muitas outras competências que eu tenho também. E depois, muitas dessas competências eu delego-as nos senhores vereadores também, ou seja, há um conjunto de outras competências que, sendo-me, digamos, assacadas, entre aspas, ou atribuídas a mim, na primeira reunião de cada mandato, venho aqui à reunião de Câmara, como o senhor vereador sabe, e votou favoravelmente a atribuição dessas competências que eles têm. Quer dizer que há muitos atos que eles tomam, os senhores vereadores, que têm autonomia e autoridade para o fazer, nem precisam do meu agrimã, muito menos da Câmara. Pronto, é a lei. O que o senhor vereador, como digo, deve estar interessado é sempre no seguinte, a nossa ação enquanto Câmara, cumprirmos com os baionenses, cumprir a lei, defender o interesse público. Sempre. E quando o senhor vereador, digo outra vez, tiver dúvidas de que ou a gente não cumpre com os compromissos, bom, mas pior do que isso, não cumpre a lei,
ou não está a defender o interesse público, o Sr. Vereador tem a obrigação de denunciar para as entidades competentes. Bom, mas então, a votação agora destes assuntos, punha a votação. E o Sr. Vereador, peço desculpa, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção é desde logo para sinalizar também um dos assuntos que também já foi aqui falado na ordem do dia, porque parte destes apoios também já são direcionados para bolsas para os nossos universitários e trata-se de uma medida implementada neste mandato que foi muito de encontro àquilo que era os compromissos e as vontades demonstradas por este não executivo na altura, mas estes candidatos, e deixar essa nota que estamos a trabalhar afincadamente para cumprir esses compromissos. A outra referência que também queria fazer, que também já foi aqui levantada pela vereadora Célia e que o Sr. Presidente também já deu essa informação, é que realmente nós demonstramos com estas propostas aquilo que são as nossas medidas, aquilo que são as nossas vontades. Porque, ouvindo a Sra. Vereadora a falar realmente que poderemos ter a vantagem de ter os técnicos mais próximos para dar umas melhores respostas, vai muito de encontro àquilo que também foi bastante discutido e a decisão que tivemos de tomar da transferência de competências. E já na altura nós dizíamos que realmente essa transferência de competências que nos iria ajudar a dar essas melhores respostas às pessoas. É isso que estamos a sentir já na primeira reunião, desde que temos a transferência de competências e que já estamos a analisar algum desses processos, e não tenho dúvidas nenhumas que a resposta aos nossos cidadãos, àqueles que precisam, é melhor dada nestas condições. Porquê? Não porque as IPSS fizessem mal esse trabalho, mas também a própria Sra. Vereadora já foi dizendo que realmente os técnicos agora, tendo as outras medidas que o município já tinha implementadas, podem realmente dar uma melhor resposta às nossas populações e deixar aqui esse registro, porque quando falamos realmente que temos que fazer, há mais pessoas que necessitam e que temos que fazer chegar essa informação, aqui é um dos locais em que podemos fazer, mas também podemos fazê-lo diariamente. E nós, que nos relacionamos com a sociedade civil, que trabalhamos em alguns locais que permitem dar essa informação às pessoas, o Gabinete de Apoio à Família, no Polo 2, está disponível para atendimento todos os dias, as pessoas podem lá dirigir-se, cada um apresentará aquilo que são os seus problemas de forma sigilosa, tem um espaço para atendimento, tem os técnicos que podem fazer esse acompanhamento e realmente aquilo que foi a decisão, que uns podiam ter uma opinião, outros tinham outra, a nossa decisão foi nesse sentido e viemos a verificar que realmente as nossas populações beneficiam muito com isso. E isso é o que também nos levou a deixar em orçamento um valor muito maior, porque já tínhamos esta percepção e sentíamos que realmente este apoio social às nossas populações será dado de uma melhor forma às nossas populações. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Faz favor. Muito obrigada. Portanto, eu quando digo que, que os técnicos que vêm da transferência de competências dão aqui digamos, serão uma mais-valia, não é no sentido de achar que eles, portanto, não foi essa a minha intenção, nem com isso quis dizer. Eles, com certeza, que faziam um bom trabalho nas instituições onde faziam acompanhamento às famílias. Portanto, que fica aqui fruto da transferência de competências, que depois daí cada um não é, interpretará se bem se mal, mas a verdade é que ela existiu, essa transferência. Nós achamos que são, de facto, uma mais-valia e que podem, e conhecendo a realidade e no terreno, portanto, essas famílias, que muitas delas eram acompanhadas por esses núcleos, que darão aqui uma melhor resposta. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Então, punhamos já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, os pontos até de 7 a 17 são aprovados por unanimidade. Proposta de alteração ao regimento da Câmara Municipal de Baião. Proposta número 8 dos vereadores do PPD-PSD. Portanto, tivemos todos a oportunidade de ver a proposta. Não sei se os seus vereadores, até para quem nos acompanha depois lá em casa, perceba mais ou menos do que se trata, se querem fazer uma breve apresentação. Sr. Vereador, faz favor. Não, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não, a apresentação é simples, é nós podermos usar o tempo que os vereadores eventualmente não usam, uns em detrimento dos outros, de forma que tenhamos mais tempo para podermos, muitas vezes, expor os assuntos que entendemos que vamos expor aqui nesta Câmara.
E daí, e não é que que o período antes da ordem do dia vá demorar mais, não é essa a ideia é que possamos aqui usar tempos, no caso de ser permitido uns dos outros, cedermos tempos uns aos outros para podermos, eventualmente, uma vez que uns falam mais que outros, podermos expor à Câmara os assuntos que todos nós queríamos que fossem expostos. Muito bem, se eu compreendo bem, até porque essa prerrogativa existe, porque isto está a propor isso relativamente ao período antes da ordem do dia, certo? Porque isso já existe, nomeadamente na discussão dos outros assuntos. E, portanto, se eu percebo bem, o Sr. Vereador o que propõe é que, vamos imaginar, na bancada do PSD tem 2 vereadores, aí tem 5 minutos cada um, o Sr. Vereador Paulo Portela utiliza 3 minutos, poder ceder 2 minutos à Sra. Vereadora, no sentido que, no cômputo geral, fica na mesma aos 10 minutos, e é poder haver é nesse sentido, não é? Muito bem. Não sei se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos depois ao ponto número 19, autorização para aumento temporário de fundos disponíveis, pedido número 1/2023, portanto, ratificação, é um assunto também de gestão corrente. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, 2 assuntos por adenda. Eu agradeço a vossa, enfim, compreensão. São daquelas exceções de assuntos que são já, digamos, tramitados depois da documentação ser enviada indiretamente, mas dada a sua importância, não justificava estarmos aqui mais 15 dias à espera. Agradecer a vossa compreensão. E, portanto, são também dois assuntos recorrentes de gestão corrente, que têm que vir sempre aqui assim no final de cada ano e início do ano a seguir, que é uma declaração dos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2022, proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o ponto número 21 e último desta nossa ordem de trabalhos, declaração dos pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2022, proposta também. Portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Chegamos ao período de intervenção do público, por aquilo que foi informado. Faz favor. Só para interromper, só para ficar esclarecido em relação a isto, hoje, desta reunião de Câmara, em relação ao regimento, o artigo 14, de reações contra ofensas de honra, diz que nós temos um tempo não superior a 5 minutos para a defesa da honra. É o que diz o artigo 14 do regimento. E, portanto, era só para clarificar de que, quando pedi e disse ao Sr. Presidente que tinha 5 minutos, foi baseado neste artigo e, portanto, e peço imensa desculpa ter interrompido, mas ficar... Muito bem, e fez muito bem. É verdade que eu acho que, muito bem, e é o que está aqui, pensei que até era mais condescendente, porque quando se trata de defesa da honra, naturalmente eu penso que nem deve haver essa limitação, mas então não deve ser superior a 5 minutos. Muito bem. Ok, muito bem. Então, passamos, como estava a dizer, período de intervenção do público, e, portanto, penso que o público foi todo informado, enfim, das nossas regras. Sim, queria só, até porque estamos hoje, e bem, era ótimo que houvesse uma maior participação, sempre, só para relevar. Portanto, estão informados que excedem os direitos vamos estar a ser filmados. Queria só dizer que o período de intervenção do público tem um tempo máximo de 15 minutos e que, e muito importante, das inscrições dos munícipes devidamente identificados. E, portanto, apesar de nós termos aqui já a identificação, eu gostava que depois também pudessem, quando começar a falar, dizer o vosso nome para ficar registado. Mas, como digo, das inscrições dos munícipes devidamente identificados, deverá constar um breve resumo do assunto a tratar, está bem? E serão ordenados, na minha resposta,
de forma a priorizar as que incidam sobre assuntos de interesse coletivo ou público. Está bem? Portanto, vou dizer outra vez. Portanto, deverá constar um breve resumo do assunto a tratar e serão ordenadas de forma a priorizar as que incidam sobre assuntos de interesse coletivo ou público. Se for assuntos que eu próprio, ou se for interpelado, algum pedido de informação que eu seja capaz aqui, ou eu, os seus vereadores, podermos dar logo aqui, assim faremos. Se porventura for um assunto que não tenhamos aqui a informação na totalidade para ser enfim, disponibilizado aqui, fazemos chegar depois essa resposta por escrito e não obsta que vocês não possam e devam até vir noutras reuniões. Muito obrigado. E, portanto, eu não sei se é esta ordem, sim? Pronto, não há problema de ser uma ordem que eu atribuo aqui. Então, temos a inscrição do Sr. Névio e Manuel. Faz favor. Desculpem, estava eu a dizer que estão a ser filmados através daquela câmara ali e convinha, então, depois sempre que falem, poderem, digamos, aproximar o microfone, porque se não fizerem vocês conseguem ouvir-se falar, mas depois quem está lá em casa não consegue ouvir a vossa voz. Faz favor. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Parabéns por diversos trabalhos que têm vindo a ser discutidos. Parabéns pela coragem, porque liderar pessoas não é fácil, em todos os departamentos. E parabéns porque estarmos a falar para quem não sabemos quantas vezes vai ouvir. É sempre algo digno de escrutínio e de desconforto. E eu próprio, habituado a palcos, estou agora aqui a precisar de uma respiração coletiva, que gostava de ter visto também, mas ok. Vejamos, o que é que me traz aqui hoje? Névio Silva, descendência de Toca a Soalhães, Ancê de Santa Marinha de Tesouras. Atualmente sou o diretor de uma associação, que penso que nesta sala todos o saberão, em casa talvez sim, talvez não, mas que tem vindo a fazer um trabalho já há 5 anos e que, ora bem, tendo em conta que isto deve incidir sobre o interesse coletivo e público, difícil é realmente organizar estes 15 minutos, que espero não os utilizar todos, para realmente falar das preocupações que me têm trazido cá várias vezes. Pronto, e vou ter que ser minimamente claro, espero não desagradar ninguém. Não é esse o meu objetivo. Então é assim, a minha associação chama-se Braços da Terra. Antes dela começar a funcionar, nós já a nível coletivo tínhamos mostrado o que é que basicamente nós pretendemos fazer. E passo já a dizer para que não haja dúvidas. Nós pretendemos utilizar um slogan que eu já utilizei algures aí há uns 4 anos atrás, as raízes do passado e representar projetos de futuro. Faz-me alguma confusão ficar às vezes daquele lado, às vezes deste, 5 horas à espera, a ver coisas faladas que, ok, espero que tragam sucesso para Baião no futuro. Espero que tragam. Custa-me ver estrada sem rails quando temos empresas de construção, custa-me ver debater assuntos que se calhar são importantes, mas falta outra coisa. E eu vou-vos falar muito claramente. Eu sou presidente de uma associação que procura, junto dos mais velhos, buscar os valores que os fizeram governar uma vida melhor do que os seus filhos, hoje em dia poderão governar os seus netos. E este é um problema que não é se calhar camarário, se calhar é nacional. Muito bem, como é que eu vou agora chegar à Assembleia da República? Um professor, já começa mal, não é? Muito bem. Um artista, talvez pior a situação. E agora um baionense. Pronto, então não sei. No planetário desta política que nos governa, nem sei por onde começar. Venho só dizer o seguinte, ok, prezo em saber que há associações que estão aqui a trazer pessoas internacionais, ótimo, fantástico, mas venho dizer que nós já estivemos nos Braços da Terra. E o apoio que tivemos foi de 1.500 euros, que foi inclusive discutido se teríamos uma folha assinada ou não, e que um plano de atividades não estava. Meus amigos, por favor, eu ando aqui a tentar marcar reuniões há mais de 4 meses, para explicar que nós para o ano queremos fazer, que nós somos crianças, temos 6 anos para o ano a nossa associação, aliás, temos 5, começamos de uma maneira informal. E para o ano é o 6º ano, é o ano em que entramos para a escola. E este, se calhar, neste momento, é o problema mais vingente, não só no Conselho de Baião, mas também em toda esta nação portuguesa. Nós não temos escola. Peço desculpa por estar a dizer isto aqui, mas não temos. Temos professores sem condições para o ser, temos pais que não têm tempo para estar com as crianças porque têm que trabalhar para governar a sua vida mediante esta carga de impostos, que não há forma para onde fugir, não é? Se quisermos ter algum direito a alguma coisa, não é? Ou no futuro, que talvez haja, talvez não, vamos ver. E então vamos outra vez para Baião. Temos problemas de segurança.
Temos problemas de... falamos aqui novamente em betão e em cimento e em autoestradas. Ai, não, autoestradas não. E passeios para a malta estar em segurança. E parques para a malta pôr os carros. E 150 mil euros para eu poder fazer realmente uma escola. Uma escola. É um subtítulo do nosso festival. Nós fazemos uma pérola que se chama Ouras Fest, à custa dos nossos bolsos, pobres e humildes cidadãos de Baião. Que este ano, pela primeira vez, tivemos uma participação camarária de 1.500 merreis, escudos, euros. Sem palhaçada. Mas é difícil. Não chega. Nós estamos a falar de apoio realmente para alguém que quer viver em Baião, que quer criar condições para se poder viver em Baião com os valores do passado, com projetos realmente de futuro, que é muito incerto. Hoje o Magma começou a mostrar-se que anda ao contrário. Será um sinal de esperança? Espero que sim. Nós estamos com escassez de cereais, temos grande vinho em Baião, bem-haja, e pão. Onde estão os nossos campos de cereais? Onde está quem trabalha neles? Se hoje em dia 20% da classe trabalhadora pode trabalhar em sistemas online, por que não em Baião criar realmente residências? Por que não mostrar que Baião não é bonito só para ser verde, mas realmente sustentável para quem cá trabalha? Para quem cá quer fazer vida. Eu porque é que pago uma renda no Porto, a dar aulas no Cerco, no Viso, no Fonte Pereira de Melo, Marco Canaveses, Lamego, porquê? Baião tem pessoas. Se não tem, vamos criar estratégias. Vamos criar noite. Os jovens chegam fora de Baião e veem, que mundo fantástico. E esse mundo não é possível em Baião? Vamos a ele. Criar eu para o ano quero ter aqui nomes como, nem vou dizer agora porque ainda não estão confirmados, mas eu com os meus amigos não consigo mais fazer aquilo que quero fazer agora. Estamos a falar da escola. É o Ouras Fest 6, a escola. Já não é a partilha da capa, já não é todos os outros subtítulos que vão sendo mais ou menos divulgados. Estamos a falar de uma tenda que eu não consigo ter, porque não tenho orçamento para ela, a trabalhar com um salário de professor, e dos meus amigos da associação também, claro, que tive que ir buscar alguns fora de Baião, porque o pessoal em Baião, infelizmente, já não acredita que seja possível mudar. E eu não sei para que lado é que me viro. Não sei. Espero que não precise de virar para nenhum, que as coisas apareçam feitas. Pronto, é um desabafo em forma de pedido também que sejam realmente ouvidas as coisas. Eu sei que cada pessoa vale um voto, independentemente do trabalho social ou comunitário ou coletivo que desenvolva ou não. Mas, por favor, vamos lá ver se as pessoas estão a tratar de interesses próprios ou realmente coletivos, porque a mim não me interessa Trasouras, menos do Cancedo, Santa Marinha, Ribadouro, Pala, Mosteiro, Ancedo, sei lá. Somos 21, somos sozinhos. Fronteiras. Chegaremos nós ao momento em que para entrar em Baião tínhamos que pagar portagens? Não sei se não chegaremos. Chegaremos ao momento em que Baião será comprado por 70 mil milhões de euros por um indivíduo de uma outra nacionalidade, porque é tudo vendido a desbarato? Não sei se não chegaremos a esse ponto. Ou criamos, ou passamos a ser criados. De quem? Pronto, é só isto. Ouras Fest é para o ano, é sempre em novembro, é um mês onde começam depressões, onde começam a haver hospitais entupidos de pessoas, e eu, infelizmente, na minha freguesia, que é lá do Sudeste, dessa coisa chamada Baião, só vejo pessoas nos funerais, e dá-me pena, e pouco mais. E depois de 4 em 4 anos, toda a gente faz festa, não chega, nós fazemos todos os anos, e a nossa intenção não é política, é comunitária, social, participativa. Povo por povo, junto a festejar o trabalho árduo de que faz comer e beber e festejar, e que haja integração de velhos e novos, e que os velhos sejam mais do que alguém que vai morrer, mas alguém que saiba ensinar àqueles que já não sabem onde ir buscar. Os pais não têm tempo para estar com as crianças, os professores estão desanimados. Que será o nosso futuro? Pronto, nós somos apenas uma gotinha de esperança, esperamos nós, e por isso continuamos a trabalhar. Então pedia que decorassem este nome, Braços da Terra, e que por favor nos ouvissem a tempo de nós não termos que vir aqui com olhos de incêndio porque temos compromissos que não gostamos de falhar, como o Executivo também gosta de não os falhar, mas nós não prometemos de 4 em 4 anos, porque daqui a 4 em 4 anos, sei lá eu o que é que vamos ter daqui a 4 anos. É ano em ano, mês a mês, dia a dia, sol a sol, ou chuva a chuva, às vezes até de noite. Vamos lá, malta, somos Baião, não somos... O que é isso? Baião, 1143, antes disso, 20 anos antes, passou cá Dom Afonso Henriques. Vamos ver quem somos, por favor, está bem? Pronto, era só isto. Obrigado. Muito obrigado. Então, o Sr. José Fernando Oliveira Pereira. Fica para a próxima, se faz favor. Tenho uma coisa em vista, mas atendendo a certo número de coisas não fica sem efeito. Obrigado. Muito bem. Então, apesar de não falar ao microfone, o Sr. José Fernando Oliveira Pereira prescindiu da possibilidade de poder falar. Então, o Sr. Manuel Almeida Gomes, por favor.
Ora, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão cá dentro. E eu vou ser muito breve. O meu objetivo é este panfleto que está aqui. É um mercado tradicional que se criou, que vai fazer agora 10 anos e nós estamos lá praticamente abandonados. Os guarda-sóis não prestam. Há lá uma série de guarda-sóis, mas 2 funcionam, os outros não. E precisávamos de uma coisa condigna. As pessoas a perguntar, então vocês não dizem nada, às pessoas que vêm lá fazer as compras ditas. E isto também é muito bom para nós, vendedores, que nos dá uma ajuda muito boa. Eu gostava de ver este assunto resolvido o melhor possível, um abrigo, uma forma da gente lá poder estar, porque tem havido abrigo todos os anos e este ano esqueceram-se de nós. Eu já perguntei a alguém, fazem certas observações, que somos poucos, neste momento já somos 4, pois qualquer um de nós não tem produtos para vender todas as semanas, porque os produtos é conforme as épocas, não é? Portanto, nós temos que aproveitar aquilo que a natureza nos dá e é muito bom, porque quem vive com tostões, agora não são tostões, agora são euros, custa viver e estar ali a apanhar frio e chuva, e aquilo realmente são umas condições indignas. Com 10 anos que está a fazer este mercado, já eram horas de poder haver ali uma coisa mais condigna um bocadinho. Peço desculpa pela minha intervenção, mas gostava que nos ajudassem. Eu falo em nome de todos porque eles dizem, eu já falei, não sei se falaram. Eu sei é que estou hoje aqui a falar perante as instâncias que podem resolver o assunto, se assim o entenderem. Muito boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Manuel Gomes. Ora bom, 2 intervenções. Eu queria, portanto, uma mais longa do Sr. Névio, que basicamente, digamos, para além de das considerações que fez diversas e que, enfim, em relação ao devir do mundo, quase que se pode dizer assim, há depois 3 ou 4 questões objetivas e que podem, aí sim, ter a ver com a ação municipal da Câmara, portanto, que é essa que nos diz respeito. E, portanto, uma é a questão dos apoios, e, portanto, fica implícito naquilo que diz que acha que os 1.500 euros que recebeu de apoio que possa ser curto. Enfim, compreendo, todas as nossas instituições sentem mais ou menos o mesmo, que o apoio que nós atribuímos, e há umas que têm apoios maiores, outras que há apoios menores, mas é verdade que os apoios que nós digamos, atribuímos, por norma, ficam sempre aquém daquilo que são as expectativas dessas mesmas instituições. É verdade que portanto, cada ano é um ano, há um plano de atividades, queria chamar a atenção para isso, quando diz é preciso ter um papel e tem que ter um papel assinado, depois tem, e dentro de prazos, porque também decorre exatamente da lei e dos regulamentos. Nós podemos achar que às vezes a lei e os regulamentos podem ser muito, enfim, compartimentados, muito restritivos, mas é a lei e nós não podemos fugir disso. Pronto, depois também é muito importante nós percebermos, e portanto começa a ser um evento que vai sendo realizado com regularidade, e portanto obviamente conforme a avaliação aqui é sempre feita em função daquilo que é a dimensão de cada um desses eventos e a forma como ele perdura no tempo e de que forma. Porque não raras vezes já houve situações em que determinadas entidades aparecem 1 ano, 2 anos e depois desaparecem e, portanto, nós temos que ter esse cuidado, não é? Portanto, sublinho aqui aquilo que tem sido a regularidade e, enfim, a iniciativa que eu próprio, quando posso, passo por lá e que tem aspectos muito interessantes. Há aqui também um aspecto que, enfim, eu questionava o Sr. Vereador e a Sra. Vereadora, que antes tinha o pelouro e que também do associativismo, e agora quem tem o pelouro é o Sr. Vice-Presidente, mas não sei se tem algum comentário a fazer, porque, digamos, também o Sr. Munícipe, o Sr. Névio, fala que terá uma reunião pedida há cerca de 4 meses
e eu tinha ideia, inclusivamente, que não há muito tempo, não sei se que o senhor vice-presidente deu-me a entender que tinha estado a falar com o senhor, pronto, só para perceber, porque realmente 4 meses à espera de uma reunião parece-me excessivo, não sei se me pode já a seguir. Quanto depois a outras coisas que podem ter a ver connosco, não é? Não vou aqui comentar os comentários que fez, quando diz que não há escola, não é? E os professores são assim, e os pais são assado, quer dizer, há responsabilidades que são nossas, eu só posso falar por elas. Mas, quando diz que em Baião que poderíamos ter respostas, nomeadamente ao teletrabalho, e nomeadamente a questão do trabalho online, dizer que nós já temos espaços identificados e possíveis de serem utilizados por quem queira de ter esses espaços de coworking, conforme se diz. Estão 2 identificados, eram 3, mas 2 neste momento, que é precisamente os serviços municipais desconcentrados de Santa Marinha do Géser e agora a nova biblioteca também. Não sei se a Sra. Vereadora me pode ajudar, há mais algum agora? Não, mas há esses 2 que já podem ser usados. Eu pedi então só ao Sr. Vice-Presidente e Vereador do Associativismo, também da Juventude, relativamente a esta questão da reunião, então, com o Sr. Munícipe. Pronto, Sr. Presidente, da minha parte, aquilo que tem acontecido, tem havido algumas situações pontuais que eu próprio tenho falado com o munícipe, na qualidade também de membro da associação. Aquilo que foi a solicitação de reunião em termos de associação foi promovida o ano passado, durante o ano de 2022, muito na semana, para não exagerar, nos últimos 15 dias antes do evento do Ouras Fest. Foi a única altura em que nós fomos realmente confrontados com o evento. Na altura o Névio não pôde estar, tiveram outros colegas. E o plano de atividades da associação no ano de 2022 resumia-se essencialmente àquilo que era o Ouras Fest, era aquilo que estava definido em termos de plano de atividades e que nos foi entregue. A quando dessa reunião, esse valor foi discutido, como é óbvio, entre nós e os colegas do Névio. Chegámos a esse valor que nos pareceu aquele valor que nós podíamos acompanhar naquele momento, atendendo também àquilo que era a dimensão e o que já existia em termos de procedimentos da associação junto do município e do pelouro do associativismo. Recordar que os primeiros 4 ou 5 festivais foram promovidos, penso que ainda não teria sido como associação, e que houve ali uma fase transitória, como o Sr. Presidente dizia há pouco, naquilo que são os corpos diretivos, a forma como nos chegam a essa informação, aquilo que é necessário e ao qual nós não podemos fugir, não é? Porque e nisso facilmente também somos aqui muitas vezes confrontados, até pelo Sr. Vereador da Oposição, pela forma como nos chega todo o tipo de documentação das associações, e quando nós nos disponibilizamos e temos um regulamento que permite esse apoio, muitas das vezes vamos além daquilo que é o regulamento, porque queremos realmente apoiar as associações, queremos estar junto delas, queremos fazer parte da solução e acompanhá-los, sendo certo que o ano de 2022, aquilo que foi definido em reunião e naquilo que foi a promoção da reunião relativamente à associação, onde estiveram representados por 2 elementos. Estiveram agendados com 2 elementos e acabou por ficar só um elemento. Foi esse entendimento que chegámos. Paralelamente aos 1.500 euros, acho que também tinha que fazer essa referência, houve algum apoio logístico da nossa parte que também foi dado e que foi sempre aquilo que foi definido para aquela atividade de 2022. Para aquilo que é o plano de atividades de 2023, que já nos deveria ter chegado na sua totalidade, com a respectiva documentação até finais de setembro, porque este ano prolongamos até setembro, atendendo à possibilidade da entrega da documentação via plataforma. Estamos a aguardar, estamos a ver a possibilidade de discussão também daquilo que serão as restantes atividades, para realmente chegarmos a algum valor. Vendo aquilo que também já foi aqui dito, e também para não criar aqui expectativas, os valores de 150 mil euros, como é óbvio, tínhamos que deixar já de parte, porque nós não orçamentámos para 2023 isso, porque também não nos tinha chegado essa preocupação. Relativamente ao Ouras Fest, no qual eu este ano não pude estar presente, porque estava em representação do município, com alguns dos idosos de uma das 2 freguesias que a associação também, na qual está sediada,
que estávamos em corre-meio na atividade do Centro de Relação Comunitária. Não pude estar, sei que o Sr. Presidente também esteve, foi discutido e dialogado entre nós que realmente a iniciativa decorreu muito bem, que teve uma dimensão já aceitável e, como dito também pelo Sr. Presidente, nós estamos aqui a ir acompanhando conforme a iniciativa também vai evoluindo. Oxalá em 2023 seja possível nós acompanharmos aquilo que será o apoio que venhamos a conceder, que vá de encontro também às expectativas, sendo certo que não temos forma de fugir àquilo que estava orçamentado, porque os planos de atividades têm que nos chegar atempadamente para incluirmos nos orçamentos seguintes. Acredito que é uma atividade que terá pernas para andar, sublinhar aí realmente a dedicação que tem havido por parte do NEV e dos restantes elementos da direção, mas também facilmente se compreenderá porque nos anos anteriores também não havia essa dinâmica e acredito que as coisas correndo bem queremos sempre mais. Na minha parte, enquanto vereador do Pelouro, que estarei disponível para reunir sempre que assim necessário, de acordo também com a nossa disponibilidade, e tudo o que puder fazer que esteja ao meu alcance para que todas as iniciativas, não só desta associação como de outra, decorram da melhor forma e de acordo com as expectativas que possam ter os diferentes diretores. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador. Bom, depois, quanto à intervenção do Sr. Manuel Gomes, e não obstante depois pedir ao Sr. Vereador José Lima que possa também, enfim, pronunciar-se de uma forma mais específica sobre o assunto em relação ao qual ele vem tutelando, dizer o seguinte. Primeiro, obviamente, se estão lá 2 guarda-sóis em mau estado e sessão da Câmara, devemos substituí-los, e fica aqui esta recomendação, porque naturalmente todos nós temos que nos empenhar no sentido de garantirmos respostas de qualidade. Isto é fundamental em tudo. Tenho dito isto de uma forma muito repetida, recorrente, reiterada, a todos, não só aqui aos colaboradores da autarquia, aos comércios, à hotelaria, não é? Não basta ter um bom produto, é preciso ter um bom serviço e, portanto, quem procura o produto e o serviço, sentir que tem um serviço de qualidade. E, portanto, esta é a primeira nota. Esta resposta de qualidade, contudo, não pode ser garantida só da parte da autarquia. Aqui a autarquia é um facilitador, não é a autarquia que vende, não é a autarquia que compra, porque também não pode comprar, porque mesmo que tivesse um produto de interesse que lhe interessasse, não há condições tributárias, contabilísticas para que isso possa acontecer. E, portanto, fica aqui também até a disponibilidade da minha parte, porque me diz, mas já outras pessoas falaram. Bom, eu estou a ser confrontado com isto aqui, porque depois outros contactos, o Sr. Vereador falará sobre isso. Mas, aproveitando aqui a sua presença, dizer que eu tenho todo o interesse em que haja uma resposta de qualidade. O Sr. Manuel Gomes recorda-se bem das conversas que tivemos, era eu o vereador do associativismo, e das conversas que tivemos só nós, da forma como disponibilizei os serviços jurídicos e da sugestão que demos no sentido dos produtores, de uma forma geral, de artesanato, destas questões se poderem associar, porque se se associassem, inclusivamente poderia haver da nossa parte uma forma de apoio mais ampla. Chegámos a pensar na possibilidade de disponibilizar uma sede que podia servir, enfim, até para isto, para a venda, para a exposição do artesanato. Chegámos a encontrar mais ou menos um modelo, ou seja, com toda esta frontalidade, nós fizemos a nossa parte. Lembro-me, numa altura, termos tido um encontro com uma série de produtores naquele que era o posto de turismo de Santa Marinha do Zézer, e fiquei muito desapontado quando percebi, não só ali na reunião, que uns achavam de uma maneira e outros achavam de outra, como depois, apesar de tudo, ficou ali a semente para que ela pudesse germinar. Entendam-se, nós arranjávamos uma sede,
era ótimo para todos, promoviam o Conselho, vendiam os vossos produtos, não precisavam de estar lá sempre todos, porque se fosse um sistema rotativo tinha que haver uma associação, resolvia o problema da faturação e de poderem passar fatura, e isso não evoluiu. Eu tenho muita pena, fica aqui, da minha parte também, e da nossa parte, a disponibilidade para retomarmos esse processo, que era a forma mais simples. Bom, não foi possível, o que se foi encontrando por ali foi uma, enfim, solução discutível, de se encontrar a possibilidade das pessoas poderem vender aquilo que a terra dá. Mas aí vamos outra vez para a questão da qualidade, porque chegamos a ter e a alugar uma tenda que nos custava, não era barata, portanto, mas era claramente uma forma de poder ajudar, mas também o retorno que trazia, mesmo para as pessoas que lá podiam produzir, era discutível. Porque se nós queremos uma resposta de qualidade, eu percebendo que nem sempre todos os produtores, todas as semanas tenham produtos, mas é verdade que me parece que é fundamental criar-se na população a ideia de que todas as semanas tem lá também uma oferta de qualidade. Não precisam de estar lá os 10 produtores, ou 11, ou 12, ou 15, mas é verdade que também não podem estar lá 1, ou 2, ou 3, porque conforme lhe dá jeito, estão ou não estão. E o que se tem passado ao longo do tempo é uma solução um bocadinho intermédia, porque nós não conseguimos estabelecer um acordo com os potenciais interessados, leia-se vendedores, para ter um limite mínimo, que tenha pelo menos 7, 8, 9 em permanência. Porque se isso não acontecer, nós não estamos a prestar um serviço de qualidade a quem eventualmente possa vir lá comprar. No limite, nós corremos o risco de dizer que temos lá aquilo, ainda bem 2 ou 3, até se não vier nenhum. Nós corremos o risco, um dia destes as pessoas vêm lá e não está lá ninguém. Isso não obsta a que, já que lá estão, questões tão básicas como essa que falou, dos guarda-sóis, obviamente temos que resolver. Mas eu aproveitava aqui esta sua interpretação e antes de intervenção e antes de passar ao seu vereador, para, permitam-me o termo, passar a bola um bocadinho também para o vosso lado e, se quiserem, retomar essa discussão que se fez em tempo, porque eu não tenho dúvidas que era a melhor solução. Muito bem. O Sr. Vereador, faz favor. Bom, muito boa tarde a todos, com a permissão do Sr. Presidente, e porque o Sr. Gomes colocou aqui, e bem, e é hoje que o Sr. está aqui a colocar esta situação. É verdade que se a reunião fosse de 2 a 8 dias, em vez de ser nesta quarta-feira, desta quarta-feira a 8, já não estaríamos a falar deste tema, que é a questão do mercado tradicional. Do tema tal como o Sr. Gomes colocou, porque o outro tema que o Sr. Presidente disse muito bem, portanto é um assunto que temos que nos debruçar, porque não é apenas a Câmara para o agricultor ou o produtor, mas sim o produtor para o produtor e para o consumidor, que é aquilo que nós pretendemos efetivamente divulgar e trazer para aquilo que queremos quando chamamos pessoas e dizemos que temos um mercado tradicional. Mas o Sr. Presidente já o disse muito bem. Efetivamente, ao longo dos tempos, foi-se adquirindo ou alugando um espaço, uma tenda, para os meses de inverno. E se é verdade que num mês de inverno, como aquele que está a decorrer de janeiro, e já tivemos aqui um período de muita chuva, em que nem guarda-sóis, nem tendas seguram a chuva, é verdade que numa semana como esta, nem precisamos de tenda, nem precisamos de guarda-sóis. Não é? Mas a verdade que, pensando nisso e tendo em conta também os custos que hoje o aluguer de uma tenda nos provoca, e sabemos como é que estas coisas têm evoluindo nos últimos 2, 3 anos, mas concretamente neste ano que passou, levou-nos efetivamente a adquirir uma tenda para o local. Uma tenda que tem espaço para 8 agricultores, se assim posso dizer. É uma tenda com cerca de 30 metros quadrados. Eu não vou misturar, não vale a pena, tenho aqui comigo. Portanto, já a imagem dela, que espero que efetivamente ela seja colocada ainda até sábado. Portanto, hoje é quarta-feira, espero que seja até sábado. Estamos atentos, efetivamente, ao que está a passar. Os guarda-sóis que lá estão, estão velhos,
mas pronto, é o que tínhamos para aguentar esta situação, mas deixo exatamente aqui aquilo que também deixa o Sr. Presidente, o desafio ao Sr. Gomes, que é uma pessoa que consegue mobilizar também outros e que tem garantido de alguma forma que o mercado tradicional aconteça, fazer também ver isto aos seus colegas. Pronto. Efetivamente, o mercado tradicional é ótimo, mas é ótimo se prestar um serviço de qualidade para o consumidor e para quem nos visita. A razão de termos avançado há 10 anos atrás com o mercado tradicional traduzia-se exatamente nisso. Portanto, uma oferta de qualidade dos produtos locais, da dinamização do nosso território, do nosso concelho e a economia familiar, que era aquilo que pretendíamos, que pretendemos exatamente para todos. Era todo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Assim sendo, muito obrigado a todos, também ao público. Era ótimo que em todas as reuniões tivéssemos público presente. Não está presente, enfim, a possibilidade de estarem a assistir através desta transmissão telemática. Agradecer a toda a Câmara, ao público, aos colaboradores aqui presentes e um cumprimento muito especial então a quem está lá em casa. Muito obrigado a todos. Antes, contudo, de terminar, vou passar à doutora Ana Paula Carneiro para proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os 21 assuntos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 1, o ponto 6, o ponto 20 e o 21 serão submetidos à Assembleia Municipal. Muito bem, eu ponho então a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Agora sim, muito obrigado a todos.